E já de volta, muito obrigado. É bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco nesta programação. Esse é o seu programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre dor crônica, recebendo uma das maiores autoridades no assunto desse país, desse universo, o Dr. José Fabiolana, ortopedista e médico do esporte. Depois, se ele quiser, ele pode dizer assim, alguns jogadores que ele tem atendido e hoje estão fazendo gols, né? Ficaram até campeões aí pelo mundo afora recentemente, viu? Mas depois ele fala. Doutor, assim, a nossa queridíssima Celinha, o diretor assim, não quer que fale não, mas eu falo Celinha, que é daqui da TV Século XXI, ela fez a seguinte pergunta, assim, ó, tendinopatia e peritendinite nos glúteos mínimos e médios, o tratamento é sempre com anti-inflamatórios? Pode-se fazer caminhadas e algumas atividades físicas? Pergunta a nossa queridíssima Celinha, doutor. Na verdade, o tratamento das tendinopatias não deve ser feito com anti-inflamatório. Por quê, doutor? Porque não existe a tendinopatia, não existe um processo inflamatório, existe um processo degenerativo. E o anti-inflamatório inibe a cicatrização do tendão. Então, o anti-inflamatório você toma, o paciente melhora a dor, mas ele não tem uma eficácia no sentido de curar a tendinopatia. A tendinopatia deve ser tratada com medidas locais, inicialmente com fortalecimento, com reequilíbrio muscular, com alguns exercícios de fortalecimento específicos. E existem também outras ferramentas para se tratar a tendinopatia, como tratamento por onda de choque, como algumas aplicações, né? Até o PRP é uma das boas indicações da tendinopatia. E a gente tem que usar algumas ferramentas para acertar o ponto-alvo do problema, né? Então, a gente usa para tendinopatia o ultrassom como um meio de chegar no tendão e tratar esse tendão. Agora, ela pergunta também se pode fazer com isso caminhadas e atividades físicas ou primeiro tratar antes, doutor? Muitas vezes o paciente que está com uma tendinopatia de glúteo, ele vai fazer caminhada, ele sente muita dor, né? Então, o trabalho, muitas vezes, porque a caminhada é um exercício aeróbico, um exercício cardiovascular, né, que protege o coração, que tem os benefícios que a gente sabe da caminhada, o controle de peso, tudo, mas é muito importante, muitas vezes o paciente tem que fazer um fortalecimento. Aí usa técnicas como o pilates, como a própria musculação, para fortalecer a musculatura do quadril e depois começar a caminhar. Okay. Mas no diagnóstico dessa peritendinite tem que avaliar uma série de situações, né? Existem alterações muitas vezes da cabeça do próprio fêmur, que às vezes aparece uma peritendinite, mas às vezes a pessoa tem o início de um desgaste no quadril, um início de uma osteoartrite no quadril, ou artrose, e está tratando de uma peritendinite porque às vezes apareceu no exame isso. Então é importante fazer o diagnóstico correto para tratar corretamente, né? A Luzia Conceição, Salvador de Campinas, obrigado Luzia, Deus te abençoe. Eu sinto uma dor há 2 semanas no tornozelo e ele incha constantemente. Ainda não fui ao médico. O que pode ser? Pergunta nossa amiga Luzia, que sente essa dor no tornozelo, doutor. Então, novamente a questão da idade, mas a Luzia normalmente inchado há 15 dias, pode ser uma tendinite, uma tendinopatia, um processo, uma tenossinovite na região do tornozelo. Pode ser também o processo de sinovite articular, inflamação da membrana que tem dentro da articulação, chamada sinovite. E tem que avaliar se não tem nenhuma lesão de cartilagem, se você caiu ou não caiu, mas o mais importante no seu caso é fazer o diagnóstico. Nesses casos, muitas vezes usar uma medicação para a dor, até um anti-inflamatório por 3 dias, até 5 dias no máximo, para diminuir o processo inflamatório e procurar uma ajuda de um profissional qualificado. Muito bem, obrigado aí a dona Luzia, obrigado também a Celinha pela participação, espero que a resposta tenha sido à altura, assim, para dar esperança, é isso que a gente quer, esperança, viu? Doutor, vamos lá para Pernambuco, agora é a Francisca Ferreira, né? Doutor, tenho hérnia de disco e sinto dores fortes na perna direita, os médicos dizem que é do nervo ciático. Pergunta ela, tem cura? A nossa amiga Francisca, da cidade de Bom Nome, lá em Pernambuco. Obrigado, Francisca. Daí, doutor. Francisca, existem vários tratamentos para hérnia, tratamentos que podem ser eficazes, não só o repouso e a fisioterapia, mas existem procedimentos que podem te ajudar no controle dessa hérnia. Quando o paciente tem uma hérnia que ela está encarcerada, ou que ela está sem resolução do ponto de vista clínico, com fisioterapia ou até com os procedimentos minimamente invasivos, muitas vezes pode até se recorrer à cirurgia.
Antes desse processo cirúrgico da hérnia, você deve tentar um tratamento conservador. Mas vamos dizer assim, existe tanto controle dessa hérnia e você pode ficar assintomática sem sentir essa cetalgia. O importante é que você procure um profissional para que você consiga um tratamento adequado. Doutora Maria José Bertazzoli Fernandes de Campinas, obrigado, Ana Maria José. Ela tem 84 anos, doutor, 84 anos, está acompanhando o programa. Ela faz 2 vezes por semana a fisioterapia em casa. Doutor, ela pergunta, doutor, o senhor acha que eu vou melhorar fazendo esse tratamento da coluna? Pergunta a nossa amiga Maria José, doutor. Então, 84 anos, parabéns, né? Parabéns, participando do programa. Lógico, a fisioterapia pode te ajudar muito, sim, e às vezes até mais de 2 vezes por semana. 2 vezes talvez seja pouco, né? Se a senhora conseguisse participar mais ativamente de um programa de reabilitação, até 4, 5 vezes por semana, pedir o fisioterapeuta para ir 3 ou 4 vezes, e se o seu problema é artrose ou estenose de canal, que é muito comum, né? A coluna vai estreitando o canal onde passam os nervos. Eu não sei bem o seu diagnóstico, mas a reabilitação pode te ajudar muito, sim. Em alguns casos, a gente prescreve também alguns tutores, como uma cinta. Talvez, se a senhora usar uma cinta elástica, chamam cinta elástica do tipo put lombar, essa cinta pode te trazer bastante conforto e facilitar a sua recuperação. Mas é isso aí, tem jeito de controlar, sim. A Fabiola Rangel também está preocupada com a sogra dela. A sogra dela também tem 84 anos. Obrigado, Fabiola. A sogra dela diz assim, doutor, caiu e machucou o ombro, onde o médico falou que acha que rompeu os ligamentos, dizendo que ela tem que ser operada. Se ela não fizer a cirurgia, há riscos de perder os movimentos do braço? O ombro dela vive saindo do lugar, ela quase morre de dor. Quais as sequelas que pode ter? É a Fabiola Rangel, preocupada aí com a sua sogra que caiu, machucou o ombro e tem essas consequências todas, doutor. Então, a cirurgia, Fabiola, ela pode ser praticada na sua sogra, né? Na sogra ou a mãe dela. E a cirurgia, muitas vezes, é um procedimento minimamente invasivo, que é feito com uma artroscopia, é uma câmera que coloca dentro da articulação do ombro e que faz um reparo nesses ligamentos. Porque se o ligamento do ombro rompeu, o ombro fica deslocando e é muito incapacitante mesmo, né? E a fisioterapia, às vezes, tem pouco papel nessa reabilitação quando o ligamento rompe. Então, aí entra o médico que faz um procedimento e põe uns pinos, uns parafusos pequenos que vão segurar o ligamento no lugar e o ombro parar de sair. A sequela disso é realmente a incapacitação à dor e a paciente fica muito limitado nas atividades do dia a dia. Se ela tem um coração bom, ela não tem contraindicação cirúrgica, pode ser feita a cirurgia nela sim, mesmo aos 84 anos. Doutora Cosma Ferreira Silveira, de Varginha, Minas Gerais. Obrigado, Cosma. Olha, eu vou citar o nome do medicamento aqui, até mesmo para auxiliar a resposta do doutor. Mas, assim, todo nome que a gente fala aqui tem que ter muito cuidado, é o médico que tem que prescrever, nada de automedicação, viu? A Cosma pergunta, posso tomar condroitina e glucosamina? Pois tenho problemas renais. E qual o exercício mais apropriado? Nesse caso, para que serve isso, doutor? Assim, e ela tem problemas renais, né? É a Cosma. A glicosamina e a condroitina, eles são nutracêuticos, são considerados condroprotetores, né? E são suplementos nutricionais que aqui é considerado no Brasil medicamentoso, o tratamento medicamentoso, e normalmente de uso contínuo. O objetivo é melhorar a proteção da cartilagem, melhorar a nutrição da cartilagem com esses medicamentos. Quanto ao seu rim, habitualmente em pessoas normais não tem nenhuma contraindicação de se usar glicosamina e condroitina. Mas com uma pessoa que tem insuficiência renal, o segredo é você conversar com o seu nefrologista. Existem exames específicos para ver se o seu rim suporta o uso desse tipo de medicação, desses nutracêuticos, e tomar bastante cuidado, porque o rim ele sofre não só com medicamentos, mas com nutracêuticos, com suplementos, também proteínas, né? Então é importante conversar com o nefro, com o seu nefrologista, para ver se ele libera o uso desses suplementos. Esses suplementos são suplementos usados para artrose, para osteoartrite. Existe evidência científica de que eles contribuem na melhora, sim, e é um tratamento bom. A questão do rim
é uma questão que é preocupante e tem que ser levantada sim. Doutor, aqui a pessoa não disse da onde, mas é a Vanessa. Obrigado, Vanessa, mandou um e-mail. Por favor, gostaria de saber se o tratamento com PST, ondas eletromagnéticas, é realmente bom. Meu pai tem artrose no joelho e no quadril e tem sentido muita dor, mas consegue caminhar. Desde já agradeço a atenção à Vanessa, doutor. Também, o que é um tratamento com PST? Então, tem saído algumas reportagens sobre isso. Nos Estados Unidos existem essas máquinas também de ondas eletromagnéticas. Existe o que a gente usa muito, é o tratamento por onda de choque, que é onda piezoelétrica, né? Mas as ondas eletromagnéticas, existe alguma evidência na literatura de controle de dor, mas não é o carro-chave, o carro de frente, a nossa conduta ideal no tratamento da artrose. Eu acho que o médico que propôs esse tipo de tratamento pode explicar melhor. A nossa experiência com esse tipo de tratamento não é grande. Doutor, quem está parabenizando o senhor é a dona Maria Neuza Rocha Garcia, lá de São Paulo. Está dizendo que excelente médico. Está dizendo assim, olá, grande médico, doutor, é um prazer enorme vê-lo no programa, esclarecendo sobre os seus tratamentos. Gostaria que respondesse para que as pessoas entendam por que devemos evitar quando der a cirurgia para a colocação de prótese de joelho. Obrigado, um grande abraço. A Neuza acompanhando o programa, doutor, que também é sua paciente, né? A Neuza, a gente fez um tratamento não cirúrgico, não precisou da prótese, a gente está controlando a Neuza. Na verdade, as pessoas não têm que ter medo da prótese. A prótese é uma ótima ferramenta para ajudar o paciente que está muito limitado e que tem uma artrose muito avançada, em que já houve um desvio da articulação. Por exemplo, a articulação do joelho, ela tem um alinhamento e às vezes essa articulação ela desvia, o joelho fica torto, ele tem um desvio grande. O osso sai fora do lugar, então a pessoa passa a ter uma dificuldade de caminhar, a articulação começa o movimento começa, o joelho começa a deslocar, sair fora do lugar. E nessas situações, às vezes o tratamento mais conservador com a aplicação, ele tem pouco efeito. Então, quando o joelho está com esses desvios, né, ó, desvio da articulação para um lado, ou desvio para o outro, né, e o joelho começa a sair fora do lugar, as estruturas, os meniscos, como está marcado aqui com a caneta, né? O menisco começa a romper, a sair fora do lugar. Existem situações em que o tratamento cirúrgico ele é muito bom e a prótese é uma boa indicação para esses desvios tão importantes. Quando o paciente não tem um desvio tão importante, nos casos da artrose grau 2, grau 3, em que o joelho ainda está um pouco alinhado ou com pequenos desvios, né? O tratamento, às vezes, é um tratamento mais conservador. No caso da Neuza, foi um tratamento mais conservador, a gente evitou a prótese por algum tempo. É desejável que se faça uma prótese em paciente acima de 60 anos. Por quê? Porque a prótese dura em torno de 15 a 20 anos. E quanto menos prótese fizer durante a vida, melhor para o paciente. Um paciente com 60 até 70 anos é uma idade maravilhosa, porque o paciente ainda tem muita saúde, desde que não tenha problemas cardíacos, pulmonares importantes, e para isso o cardiologista, o pneumologista, os médicos que assistem o paciente vão liberar para essa cirurgia. E é uma cirurgia que dá um resultado maravilhoso, devolve a vida do paciente. Mas existem casos que a gente pode manter a articulação e evitar a prótese, né? Que é uma cirurgia maior, que tem algumas complicações que podem ocorrer. Então, sempre que o médico puder evitar um procedimento muito grande, um procedimento de um risco maior, ele vai tentar fazer isso. Se há uma indicação absoluta em que o joelho está muito desviado, com um desgaste muito grande e que houve grandes danos à estrutura, muitas vezes a cirurgia traz um benefício muito grande. Ô, doutor, dá tempo. Eu quero perguntar ao senhor, eu vi aqui no livro, doutor, quando eu fui tratar o joelho, né, o senhor, eu fiz todos os exames do joelho, levei os raios-x que o senhor pediu, etc, tudo aquela parte técnica, assim. Mas o senhor, a primeira coisa que mandou fazer é tirar o sapato e a meia e foi olhar as minhas unhas, né? E aí o senhor deu uma fantástica explicação sobre a unha e o fungo. E aqui no livro, não sei se pode dar um close aqui, tem, e certamente tem, deixa eu ver aqui para não brilhar tanto, aqui, isso, aí, assim. Doutor, aqui no seu livro também está aqui uma unha que praticamente está acabada. O que está acontecendo e por quê, né?
que o senhor aborda essa questão assim de verificar a unha, porque pode ser ali um acúmulo de fungos e outras realidades, doutor? Então, na verdade, a onychomicose é uma doença, uma comorbidade muito frequente junto com a osteoartrite. A osteoartrite tem umas doenças que são comorbidades. O que é uma comorbidade? São doenças associadas. É muito comum o diabetes, as alterações de pressão arterial, do colesterol, do triglicérides, né? A síndrome metabólica, que é o acúmulo de gordura abdominal. É muito comum o paciente ter o exame de sangue com a ferritina muito alta, ter gordura no fígado. São doenças associadas à artrose. E essas doenças, elas significam que o paciente tem um processo inflamatório no corpo, que esse processo inflamatório é mantenedor da artrose, da osteoartrite. Então, veja que o corpo é um ólus, né? A gente olha o joelho, olha o quadril do paciente, olha a coluna, mas, na verdade, o paciente que tem um processo inflamatório mais generalizado, ele está sempre mantendo a doença da artrose. Então, você tem que tratar a artrose, mas tem que tentar tirar a inflamação crônica que esse paciente tem. No caso, a gente avalia as infecções que o paciente tem. No caso, é muito comum ter fungo nas unhas, é uma doença que é uma comorbidade e cabe ao médico fazer o diagnóstico ou tratar ou encaminhar para o profissional capacitado, que é o dermatologista. Para ele é uma doença que normalmente é difícil de ser tratada, o paciente tem a doença há muitos anos e no caso de um procedimento de intervenção, um procedimento cirúrgico, uma unha com processo infeccioso ou infecção fúngica, ela tem uma porta de entrada para a bactéria. E às vezes a pessoa tem uma celulite, um processo inflamatório na perna, que vai acabar levando a uma infecção no joelho. Então é importante abordar o paciente como um todo. Olha que interessante. E é verdade, assim, ele tira o sapato, tira meio, quero ver. Então, primeiro vamos tratar esses periféricos para depois a gente começar a atacar os problemas a doença propriamente dita. Né? Porque, na verdade, uma coisa está ligada à outra, né? E muitas vezes o que a gente faz? Tem uma unha assim, vai na farmácia, tem aqueles remedinhos tópicos e coloca lá e vai pingando e não melhora muito, porque a coisa é muito mais profunda, né? Tratar a raiz, né? Tratar a raiz e procurar o tratamento adequado, né? Com um profissional capacitado. Então a gente vê muito o paciente enrolando o tratamento por muitos anos, assim como também a gordura no fígado, assim como síndrome metabólica, a ferritina alta e as alterações globais, né, no corpo, não é verdade? Vamos lá para Vitória, Espírito Santo, quem representa aí a Maria das Graças Braga de Assis. Obrigado, Ana Maria das Graças. Gostaria de saber qual o exercício físico indicado para quem tem artrose nos 2 joelhos e perda de cálcio na coluna, pergunta nossa amiga Maria das Graças, doutor. Uma abordagem muito interessante do ponto de vista de reabilitação é uma atividade na água, né, a hidroterapia ou hidroginástica, desde que seja feita de uma forma... Tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a hidroginástica tem 10, 15 pessoas e o professor muitas vezes conduz a atividade para todo mundo. E às vezes você é mais incapaz do ponto de vista dos joelhos, né, sente mais dor, não pode ir no mesmo ritmo dos outros. Então é importante fazer um trabalho de reabilitação específica para você, né? Então a hidroginástica ou a própria hidroterapia inicialmente. O pilates é uma atividade maravilhosa para os joelhos e a própria musculação, o fortalecimento da musculação, desde que seja bem acompanhado, você vai ter com certeza um benefício na artrose do joelho. Uma coisa que é comprovadamente benéfica para quem tem artrose do joelho é a perda de peso. Então, perder peso, mudar o calçado, muitas vezes corrigir os pequenos desvios que tem, não é? E aí você provavelmente vai ter benefício com isso. Que é o caso aqui da dona Maria Francinete Peixoto Costa, de Sandovalina, São Paulo. Obrigado, dona Maria. Ela falou assim que o esposo dela, o seu João, tem muita dor no joelho e não pode ficar muito tempo em pé. E quando fica muito tempo sentado, quando se levanta, tem a impressão de que vai cair, não tem firmeza nas pernas. O que pode ser? Ele tem 74 aninhos, doutor. É o esposo da dona Maria Francinete. Então, dona Maria, na verdade, a artrose é uma doença que começa na cartilagem, no osso debaixo da cartilagem, acomete a cartilagem, depois vai acometendo os tendões ao lado do joelho, ao redor do joelho, e a musculatura vai ficando fraca, porque o paciente começa a se poupar. E à medida que ele se poupa, a musculatura vai ficando mais fraca ainda. Então, a dor gera limitação e a limitação gera fraqueza muscular. E aos 74 anos ele deve ter perdido bastante musculatura e perde também o equilíbrio,
porque é a musculatura que dá o sustento para o joelho, né, e para a pessoa ficar em pé. Então, o joelho fica sem equilíbrio e é por isso que quando ele levanta, ele tem a sensação que vai cair, né? Gente, olha quantas informações valiosíssimas estamos aqui aprendendo hoje no Vídeo de Saúde. Eu vou chamar um intervalo, na sequência eu quero responder, aliás, eu quero fazer a pergunta para o doutor responder aí, para você não ter mais dúvida. A gente volta já, só para você.